Fala aí galera do YouTube, eu sou Geraldo Freire, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Galera, nesse vídeo nós vamos falar de um tema de um pouco diferente hoje, vamos fazer uma abordagem de um assunto diferente, mas que ao mesmo tempo é muito importante para a gente ver como que a gente se relaciona dentro da sociedade com o outro e com o ambiente. O que a gente vai tratar hoje trata-se de um tema chamado resiliência, que é um tema talvez um pouco desconhecido ainda pelas pessoas, mas que se torna fundamental para a gente poder conviver dentro de um ambiente, para poder manter um ambiente saudável, principalmente quando a gente se trata de ambiente organizacional, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande de gestores, de pessoas que trabalham com administração, de lidar com esse assunto. Então, se você gostou desse assunto, já se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades por aqui. Fica comigo até o final desse vídeo para você não perder os detalhes desse vídeo. Não falar desse assunto que é muito importante aqui para nós dentro da sociedade no dia de hoje. Então vamos lá para o vídeo. Galera, hoje a gente vai falar do tema chamado resiliência. Resiliência é um tema bastante conhecido pela ciência, utilizado tanto dentro da psicologia, da física, e dentro de outras ciências mais, para designar uma definição bem específica. Eu costumo utilizar a resiliência mais com a definição da psicologia, que é um termo que eu já estudei bastante e que eu fiz treinamento para isso. Eu fiz treinamento de coach, eu sou formado em coach, então eu posso falar desse assunto com uma melhor precisão. Resiliência dentro da psicologia, a definição a resiliência é utilizada para superar dificuldades, para você, quando você passa por uma dificuldade, você conseguir se recuperar, dar a volta por cima e conseguir superar essa dificuldade. Então, o tema resiliência é bastante utilizado dentro da psicologia, principalmente hoje depois que a gente passou por essa fase da pandemia, alguns anos atrás, se tornou mais importante ainda para a gente entender como que os gestores lidam com a administração e o gerenciamento de pessoas, que é a maior dificuldade que eu vejo hoje no ambiente organizacional, é como que os gestores lidam com as pessoas. Eu já tive várias experiências de algumas empresas onde os gestores sequer sabem tratar os funcionários de uma forma educadamente, de uma forma concisa, para que essas pessoas tenham um direcionamento dentro da empresa e foquem mais em buscar resultados positivos. Então, se o funcionário está sendo maltratado dentro de uma empresa, naturalmente ele vai estar desanimado a buscar produzir mais, a buscar um resultado positivo para a empresa. Então eu vejo que esse tema resiliência com a área da administração está muito ligado. Eu vejo que os gestores têm uma dificuldade muito grande de lidar com esse assunto. Então, quando a gente fala em administração, gerenciamento de recursos, o gerenciamento de recursos humanos, hoje, no século que nós vivemos hoje, eu considero que é a parte mais importante de uma empresa é o gerenciamento de recursos humanos, porque se o funcionário está sendo bem tratado, naturalmente, ele vai estar, ele vai buscar produzir um resultado melhor para a empresa, ele vai estar motivado a buscar um resultado melhor para a empresa e, consequentemente, conseguir crescer junto com essa empresa. Quando passou a fase da pandemia, quando nós tivemos a fase da pós-pandemia, eu escrevi um artigo juntamente com a doutora Elida Patrícia, que é gestora administrativa da Universidade de Uberaba. Nós escrevemos um artigo falando exatamente desse tema, onde a gente buscava entender como que os gestores lidariam com essa questão, tanto dentro da fase da pandemia quanto na pós-pandemia. E os resultados que a gente tivemos foi bastante interessante para a gente poder entender como que os gestores lidam. Nós fizemos uma pesquisa, um ranqueamento dentro de várias empresas, onde gestores responderam a esse questionário e a gente observou que
existe uma dificuldade muito grande de gestores lidar com essa questão. Então, resiliência hoje, dentro do ambiente organizacional, é muito mais importante do que qualquer outra fase, qualquer outra parte do processo produtivo. Se o gestor não trata bem o funcionário, naturalmente ele vai estar desmotivado para buscar um resultado melhor, para buscar superar as dificuldades ali dentro. Então, os resultados que a gente obteve com essa pesquisa, com esse artigo, foi bastante interessante para a gente poder entender algumas questões de como os gestores lidam com essa questão, né? Como que os gestores será que eles estariam preparados para lidar com essa questão no pós-pandemia? Seria um assunto que teria que ser discutido ainda, e a gente observou que mesmo no pós-pandemia teve gestores que ainda não estavam preparados para lidar com essa questão. Dentro das respostas do questionário a gente observou isso, a dificuldade que gestores têm de lidar com essa questão. Por isso eu tive a ideia de falar desse assunto, de tratar da resiliência, que foi um assunto abordado aqui no meu canal bem lá no início, quando eu comecei, e depois eu dei uma parada nesse assunto, mas resolvi voltar a falar para vocês agora, principalmente da resiliência abordada dentro do âmbito organizacional, que eu considero super importante para qualquer empresa, para qualquer gestor que trabalha com administração, poder entender essas questões, poder entender como que o ser humano reage a certas questões de dificuldade, superação, para a gente poder entender isso e buscar uma melhor solução dentro da empresa. Se o funcionário está agindo mal, se o funcionário está cometendo erros, como que a gente vai consertar isso? Buscando conversar, buscando dialogar com essa pessoa, com esse funcionário, para tentar entender algumas questões, para buscar a melhor solução para o funcionário e para a empresa. A gente tem que achar um meio termo nessa questão, para a gente poder agir nessa questão. Não seria assim, demitir diretamente não seria a melhor solução. A gente tem que tentar conversar mais, dialogar mais, para poder entender como que se dá essa relação do funcionário, empresa, com a sua vida pessoal, o que está linkado a quê, para a gente poder entender o que se passa dentro dessa relação e tomar uma decisão mais assertiva, tanto para o funcionário quanto para a empresa. E saber lidar com essa questão hoje, eu vejo que não é fácil. Eu já passei por algumas empresas onde eu vi que os gestores não estão preparados para lidar com essa questão. Eu tive essa experiência pessoal, né? Assim, às vezes eu não vou discutir com o gestor, obviamente que não, se o ponto de vista dele é fazer algo daquele jeito, se não tem diálogo para tentar mudar, naturalmente eu não vou discutir. Então, se a gente não procurar dialogar, se o gestor não procurar dialogar, a empresa pode ficar acabando ali no prejuízo por não ter diálogo de relação por causa dessas questões. Então, por isso que eu resolvi falar desse assunto. Eu acho que é um assunto bem interessante pro tempo que nós vivemos hoje, pro século que nós vivemos. Essa relação, ela não pode ela não pode ser desmerecida dentro do âmbito organizacional. Eu vejo isso, por isso eu resolvi falar desse assunto. Se vocês ainda não conhecem muito bem esse tema chamado resiliência, eu peço que vocês que pesquisem mais sobre esse assunto. Eu já escrevi um artigo sobre esse tema. Eu tenho esse artigo aqui no meu computador ainda, essa pesquisa que nós fizemos, que eu achava bem interessante falar desse assunto. Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários se você tem algum ponto de vista diferente dessa relação de resiliência com o âmbito organizacional, como que você vê essa relação de funcionário e de empresa, se você concorda com as teorias apresentadas aqui, e deixa aqui nos comentários qual que é o seu ponto de vista dessa relação. E se você gostou do vídeo,
Se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades por aqui, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Obrigado, galera. Forte abraço.